Hoje ser burro parece que é uma questão de sobrevivência. Eu vou contar aqui alguns aspectos da vida de um amigo meu que demonstra que ser burro é uma questão de sobrevivência. A questão é que ele é muito inteligente. Então, é assim. Ele é uma pessoa muito informada e tem uma dedução lógica abstrata muito grande. Ele tomou muito antidepressivo, muitos remédios para a mente, para poder acalmar a mente, para poder aceitar as coisas o máximo possível como elas são. Então, ele dizia o seguinte: a única maneira que ele conseguiu para poder sobreviver foi se fazendo de ignorante. No trabalho, as pessoas vinham conversar e ele disse que falava. Ele disse que se esforçava muito para ouvir. E quando ele ouvia as pessoas falando de coisas do senso comum, que para ele é muito difícil. Lembre-se, ele tem um QI muito alto. É quase um autista. Daquele filme O Matemático. E também tem o filme O Contador. Coisas do senso comum irrita essas pessoas. E dificulta não só o relacionamento, mas a própria vida da pessoa. Então ele disse que se esforçava muito para poder ouvir. Aí a pessoa vinha com uma reclamação. Sabe aquele lamento comum que todo mundo tem? Caramba, mas tá frio hoje. Que coisa! Aquilo para ele dizia que era muito doloroso. Porque ele, entenda, a dificuldade de falar dessas coisas óbvias. É um cérebro diferente. Entenda. Então ele se esforçava e ouvia. Quando a pessoa falava sobre isso, assim, que frio, não sei o que, ele tentava repetir o que a pessoa falava. Então se a pessoa dissesse: nossa, mas que frio, insuportável, para puxar uma conversa, ele dizia: nossa, tá mesmo muito frio. Mesmo que isso para ele nem passasse pela cabeça dele de falar sobre essas coisas. É uma mente muito, para nós normais, muito perturbada. E ali fluía uma conversa. E a pessoa ia lamentando e ele, é verdade e tal, tentando respirar fundo para poder não introduzir um assunto verdadeiramente mental, humano, por assim dizer. Esse é um exemplo. E depois ele falava que
depois dessa introdução, bom dia e reclamação, etc., ele se afastava. E quando a pessoa, uma outra pessoa qualquer, tal, vinha com um assunto de política e começava a falar, ele dizia que já estava tudo registrado, porque é uma pessoa que lia muito, com uma perspicácia sobre, inclusive, o comportamento humano. Não, é uma pessoa muito inteligente. Vocês têm que entender que eu estou falando de uma pessoa muito inteligente. Aí, ele ouvia a pessoa falando e já sabia exatamente aonde ela ia chegar. Isso era uma tortura para ele. Aliás, não é uma tortura. Aliás, não era uma tortura. É uma tortura. Porque ele ainda vive isso. Ele está por aí, né? Ele não morreu. É um sofrimento danado. Ele vive à base de medicamentos. Porque ele falou assim, se eu corto esse medicamento, a minha vida está por um fio. Porque ele não consegue se relacionar. A mente dele é muito acelerada. Então ele toma essas coisas para poder dar aquela acalmada. Para poder, sabe, conseguir um mínimo de interação. É muito triste. É muito triste. As pessoas às vezes querem ser muito inteligentes, mas não sabem a consequência disso. Ele diz para mim assim, ó, eu queria ser burro. Eu queria ser uma pessoa comum. Mas não, ele dizendo, mas não cabe a mim escolher isso. É um processo mental incontrolável. Aí ele resume, eu me esforço para ser ignorante para poder me relacionar. E ele tem um problema seríssimo com as mulheres. Ele é solteiro, já está na casa dos 50 anos e está uma dificuldade muito grande. Então, agora, eu dizendo aqui, para mim essa pessoa é um herói para viver dessa maneira e conseguir tá aí por aí ainda, né? Ele se esforça demais pelo que eu observo. Para mim já não daria. Seria assim, não daria, não tem como, imagina. Uma pessoa que a mente só busca, não que só busca, né? Parece que ela tá ligada a assuntos transcendentais, além do que a gente observa, além do que a gente cheira, sente, toca. É uma mente abstrata. As pessoas não são assim. Assim, a maioria, quase 100% das pessoas não vivem nessa vibe. Porque não é uma questão de escolher. É uma condição. Você está condicionado a ser um senso comum, a um burro, a um ignorante, a um decorador de informações. Esse cara aí, né? Eu não vou falar quem é, o nome e tal, um amigo meu, ele tá além disso, pô. Olha a dor que esse cara enfrenta todos os dias, diariamente, para poder sobreviver. Esse é o pior de tudo. O pior de tudo é que eu insisto, falo do nada como se fosse um mito.